quero começar falando dessa subida da extrema-direita aí no Parlamento Europeu. Que perigo isso! Olá, meus amigos! Ontem foi realizada a eleição para o Parlamento da União Europeia. E como vocês já devem saber, a direita cresceu muito e a esquerda acabou perdendo vários assentos, o que deixou nossos amigos socialistas desesperados. Não só os políticos, como também os jornalistas e militantes. Há um crescimento generalizado da extrema-direita em diversos países. Novidades. Pela primeira vez, a gente teve uma ascensão grande da ultradireita ali no Parlamento Europeu. França, Alemanha e Itália, os três principais países da Europa, viraram à direita. E por que a esquerda está tão desesperada com isso? Meus amigos, é porque a eleição do Parlamento Europeu, além, é claro, de mudar o direcionamento do continente, também é um termômetro para as eleições internas que estão por vir em cada país, ou seja, presidentes e primeiros ministros. E como eu já disse, os três principais países em influência e orçamento demonstraram uma inclinação à direita. E se somarmos a isso toda a movimentação dos Estados Unidos, que pode ficar com os republicanos na eleição desse ano, e também o nosso cenário interno do Brasil, com o governo Lula que não cresce em popularidade, podemos perceber o seguinte: parece que estamos entrando em uma nova era mundial, pelo menos em grande parte dos países. A esquerda mundo afora vem cometendo os mesmos erros há décadas, entregando péssimos resultados econômicos e culturais. Mas ao invés de admitirem os seus erros, eles seguem insistindo e agora estão colhendo os frutos, as consequências de suas ações. Sou Bruno Dias, pré-candidato a vereador pela cidade de Curitiba, sim, a cidade que prendeu Lula, e sem mais enrolações, bora pro vídeo. Tô parecendo um vilão com esse terno preto. Corre, esquerdista! Tá vindo alguém de direita com terno preto? Vamos nessa! Primeira coisa, meus amigos, como funcionam as eleições para o Parlamento Europeu? É parecido com as eleições para deputados federais aqui do Brasil. Aqui, cada estado vota nos seus deputados, que de forma proporcional à sua população, formam uma bancada de representantes lá em Brasília. Por exemplo, São Paulo tem 70 deputados, o Paraná tem 30, e o Acre tem 8. Quanto mais gente tem um estado, mais representantes ele vai ter na Câmara Federal. E aqui a gente já pode tirar uma confusão muito comum. Você aí do seu estado só vota nos deputados nacionais do seu estado. Então, por exemplo, se eu fosse concorrer a uma eleição nacional para representar a direita lá em Brasília, apenas quem é do Paraná poderia votar em mim. Ou então, se você fosse concorrer para deputado federal, apenas as pessoas do seu estado poderiam votar em você. Eleitos os deputados de cada estado, eles vão lá para Brasília e se agrupam em blocos ideológicos ou partidários com deputados de outros estados. Por exemplo, eu iria me unir com deputados de direita de Minas Gerais, de Goiás, de São Paulo, e formaríamos então um bloco. E dos vários blocos formados com deputados eleitos de todos os estados, formaríamos então o Parlamento Brasileiro, aquele lá que você já deve ter visto. Na Europa é basicamente a mesma coisa, mas ao invés de serem os estados do Brasil votando, são os países da Europa. E eleitos os representantes de cada país, eles juntos formam um parlamento supranacional, o Parlamento da União Europeia. Para ficar mais desenhado ainda, pense nos mesmos moldes que eu acabei de explicar das nossas eleições internas, porém na formação de um grande parlamento da América do Sul. Ao invés de estados, seriam países. Ao invés de um país, seria um continente. O Brasil votaria em quem é brasileiro, a Argentina votaria em quem é argentino, o Uruguai em quem é uruguaio, Paraguai, Colômbia, Venezuela, assim vai. Cada país escolhendo os seus políticos, e eles então, no final, formando um grande parlamento sul-americano. O Brasil, é claro, seria o país com mais representantes, pois nós temos muito mais população que todos os nossos vizinhos. E esse é o caso da Europa. Alemanha e França são os países com mais representantes. Entendido isso, a forma de composição dessa eleição, vamos agora discutir o cenário atual: União Europeia. Como eu acabei de falar, a direita cresceu nos dois países com maior representação, Alemanha e França, que também tem a maior população. E um outro país muito influente na União Europeia é a Itália, que também apresentou um grande crescimento da direita. Agora vamos dar um passeio nos resultados. Como é basicamente a Europa inteira votando, demora para a gente ter uma estimativa precisa,
Mas isso aqui é o que melhor temos até agora, uma projeção. E aqui podemos ver que a União Europeia possui 720 cadeiras. EPP seria o maior e mais poderoso bloco que eu poderia classificar como centro-direita, seguido pelo SID com 135 cadeiras que eu poderia classificar como centro-esquerda. Mas agora dividindo todos esses resultados de todos esses blocos em apenas duas linhas ideológicas, a gente poderia dizer que é o seguinte: a direita ficou daqui do EPP para cá, para a direita, e a esquerda do Renovação Europa para a esquerda, formando uma clara maioria que dá a entender o direcionamento da Europa daqui em diante, um direcionamento à direita. Agora vamos destrinchar um pouco melhor esses resultados, para vocês entenderem quem cresceu e quem diminuiu. O EPP, bloco de centro-direita, cresceu 11 deputados, 11 não, né? Mas 11 cadeiras. A centro-esquerda, segundo o maior bloco, perdeu 5 cadeiras. A Renovação Liberal, que seria o bloco do Macron, perdeu 22 cadeiras. Um dos motivos dele ter dissolvido o parlamento, mas depois a gente vai falar sobre isso. Não foi esse parlamento aqui que ele dissolveu, foi o Nacional lá da França, então é outra história. Partido do Macron perdeu 22 cadeiras na eleição da União Europeia. Nacionais conservadores subiram em 4 cadeiras. ECR. E aqui temos os verdes, que seria o defendemos ecologia, mas na verdade é comunismo, perdendo 20 cadeiras. Esquerda pura e simples, perdendo uma cadeira. E aqui a grande surpresa, os não inscritos, ou uma nova categoria que ainda não entrou em nenhum dos blocos, com 46 e 52, grande maioria de pessoas alinhadas com a direita, principalmente com pautas antimigratórias, muito negligenciadas pelos partidos de esquerda, que estão causando uma grande confusão na Europa. Então é isso, eles veem o caos acontecendo dentro dos países e se negam a escutar a parte da população que está revoltada com isso, jogando grande parte dos eleitores para o lado da direita. Então, cara, a esquerda é muito ruim em fazer uma autorreflexão. E aí depois eles pensam, meu Deus, o crescimento da direita, por que isso está acontecendo? Porque vocês não ouvem os seus eleitores, porque vocês insistem em defender as mesmas ideias que não estão dando certo. Só que dentro da ideologia deles, que eles lutam sempre pelo melhor, não cabe autocrítica. Por isso, vão colher as consequências. E aí, você tá afim de ganhar uma grana? Faz anos que eu larguei minha faculdade pública pra viver da internet. Trabalhar em casa ganhando em dólar. Essa é a minha vida no momento e pode ser a de alguns de vocês também. Não tô falando pra ninguém largar a faculdade. É importante, inclusive eu me arrependo de ter saído. O diploma te dá uma certa autoridade. Mas de uma coisa eu não me arrependo, que foi ter aprendido a ganhar grana na internet. Isso mudou minha vida. Mesmo antes de ser youtuber, eu já fiz várias outras coisas sem precisar aparecer. Começou como uma renda extra porque o estágio pagava muito pouco, mas em alguns meses se tornou minha renda principal e eu vivo disso até hoje. Então quem aí tiver a fim de aproveitar o mercado mais quente no momento, que é a internet, e fazer uma grana em dólar sem precisar sair de casa, eu vou deixar um link aqui na descrição do WhatsApp para você solicitar um treinamento gratuito para ganhar em dólar e ver se faz sentido para você. É triste a situação da nossa moeda, mas abre oportunidades. Esse é o Hack para Viver no Brasil, um país com a moeda desvalorizada. Quem ganha em dólar sai 5 vezes na frente. A cada 500 conto que você faz lá fora, vira 2.500 aqui. E a cada 2.500 que você faz lá fora, vira 12.500 aqui. O Brasil é meio ridículo nessa questão. Mas enfim, quem tiver a fim de descobrir como, eu vou deixar o link aqui na descrição. Sem mais enrolações, bora voltar pro vídeo. Agora vamos dar uma olhada na repercussão internacional desses resultados. Alemanha. Esse aqui foi o mapa eleitoral da Alemanha, meus amigos, e prestem bem atenção. A Alemanha Oriental, que era de domínio da União Soviética, votou em maioria na direita. E o resto da Alemanha votou, em maioria, na centro-direita, com alguns pequenos lugarejos votando no Partido Verde. Mas percebam, um lugar que foi historicamente afetado pelo socialismo, escolhendo a direita. Agora vamos falar um pouco da França, Monsieur Macron. O que será que aconteceu por lá? As eleições para o Parlamento Europeu foram um golpe para o presidente da França, Emmanuel Macron. Isso porque ele viu a extrema-direita francesa desbancar os candidatos do seu próprio partido. Se o partido do Macron teve... Tudo para a esquerda é golpe, né?
quando eles perdem as eleições, sofrer um golpe. Muito engraçado isso. Os partidos como Rassemblement National e o Reconquête tiveram juntos aí quase 40% dos votos, ou seja, houve um crescimento do radicalismo em um dos países mais importantes da União Europeia. Esses resultados deixam evidente... Ou seja, aqui temos o crescimento do partido de Marine Le Pen para cima do partido de Emmanuel Macron. Me recuso a falar Macron. Malditos nomes em francês. Mas esse é um fato. O que eles chamam de extrema-direita é, na verdade, uma direita com políticas antimigratórias, porque elas estão gerando um caos gigantesco dentro dos países, e a esquerda não consegue lidar com isso sem chamar de fascismo. Meu Deus, pessoas com uma cultura completamente diferente da do nosso país estão entrando em massa na nossa sociedade, e tem gente vendo problema nisso. Extremismo. Cara, é só você ter bom senso, você vai entender. Essas pessoas estão há séculos construindo um país com a sua cultura, com o seu dinheiro, com as suas instituições. E aí vem um monte de gente de fora e bagunça tudo isso. A direita olha e fala, temos um problema nisso, temos que olhar para essa situação. E a esquerda, não tem problema nenhum, temos que aceitar todo mundo, somos todos iguais. E aí a sociedade começa a colapsar. E os partidos de esquerda começam a perder eleitores. E muitas vezes até as pessoas que estão imigrando para esses países começam a votar na direita, porque elas são, em grande forma, mais conservadoras. Que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, por exemplo. Os hispânicos que entram com essas políticas migratórias tendem a ser mais conservadores e virarem eleitores republicanos. Então, é uma bagunça. A esquerda está em uma sinuca de bico, não tem como fugir. Ou eles saem do poder, ou eles acabam com a sociedade. E sair do poder tá parecendo um caminho mais plausível. O bloco político mais potente da França, a força política, é a extrema-direita. Principalmente aí na figura da Marine Le Pen. E o Macron, ao dissolver o parlamento e chamar a população para as urnas, vai fazer uma aposta. Inclusive uma aposta que poderia dar muito errado, podendo até mesmo diminuir o apoio que ele tem hoje no Congresso do país. A última vez que o parlamento da França foi dissolvido foi em 97, quando o presidente Jacques Chirac fez isso para tentar conseguir mais apoio ainda no Congresso. Mas como resultado, o tiro saiu pela culatra e o partido da oposição venceu, os socialistas. Mas por que... Então vamos falar um pouco sobre essa dissolução do parlamento na França. O que isso quer dizer? Como a eleição para a União Europeia é um direcionamento de para onde as forças internas dos próprios países estão se movimentando, Macron ficou assustado com isso e dissolveu o parlamento na esperança de que várias pessoas que não votaram nas últimas eleições, porque lá o voto não é obrigatório, muita gente não votou, fiquem com medo e vão lá votar e ele consiga uma maioria no parlamento, porque atualmente ele já perdeu a maioria para a direita. Isso é constitucional, não é nenhum golpe, ele pode sim dissolver o parlamento. A Constituição lá é diferente da brasileira. Imagine que maluquice o Lula dissolveu o parlamento aqui. Enfim, então ele dissolveu esse parlamento esperando que ele possa conseguir mais apoio nessas novas eleições. Mas como explicou ali o Urian Fancelli, isso pode sair pela culatra e a direita pode crescer ainda mais, acabando com qualquer governabilidade do Macron na França. Por que o Macron fez isso? Porque essa derrota mostra uma falta de confiança na liderança do Macron na França. Ele que tomou diversas medidas muito impopulares, então foi muito criticado por usar dispositivos da Constituição francesa algumas vezes, como é o caso do artigo 49.3. Bom, aqui ele vai explicar que o Macron ele estava usando dispositivos da Constituição francesa para passar coisas sem precisar da votação do parlamento, como se ele estivesse dando decretos, fazendo um paralelo com o Brasil. Mas enfim, explicado um pouco da situação da França, vamos dar uma olhada em outras notícias que estão saindo. Partido de extrema-direita de Giorgia Meloni vence eleições europeias na Itália com quase 30% dos votos. Giorgia Meloni está a caminho de se tornar numa das figuras mais influentes da União Europeia. O seu partido de extrema-direita, Irmãos de Itália, asseguram a vitória no país após terem recebido mais de 28% dos votos, de acordo com uma sondagem à boca das urnas divulgadas pela RAI italiana. Questa è una cosa che non è accaduta in passato, che accade oggi, è una soddisfazione e anche una grande responsabilità. Noi dobbiamo essere consapevoli di quella responsabilità. Bom, Giorgia Meloni é mais um exemplo de líderes de direita que estão crescendo dentro da Europa. Enquanto líderes de esquerda como Macron ficam enfraquecidos a cada dia que passa, Meloni ganha mais poder e influência, por exemplo agora nas eleições do Parlamento Europeu, crescendo seu número de representantes, enquanto o partido de Macron perdeu vários. Agora vamos falar um pouco da Alemanha. Extrema-direita alemã com... Opa, deixa eu assinar a Globo. Extrema-direita alemã conquista segundo lugar com sabor de vitória em eleições europeias. Partido Social Democrata é grande derrotado. Alternativa para a Alemanha, AfD, ficou entre 16% e 16,5% e deve conquistar 17 cadeiras. Por que sabor de vitória? Porque eles estão aumentando a sua bancada enquanto a esquerda está diminuindo.
A esquerda aqui, por exemplo, ficou em terceiro lugar no país, a direita em segundo e, como vimos no mapa, a centro-direita em primeiro. E aqui na matéria da Globo eles colocam a legenda extremista, os extremistas de direita. Meu Deus, que caos! E o partido que mais teve votos na Alemanha foi a CDU, União Democrata Cristã, que é um partido conservador considerado centro-direita. Então é isso, se você for pensar nas eleições do Parlamento Europeu como um todo, qual que foi o resultado? Centro-direita vencedora, centro-esquerda caindo, mas em segundo lugar, direita subindo, extrema-esquerda descendo. Por isso que estão tão preocupados. Aí todos esses novos parlamentares eleitos para a Europa têm que escolher o seu primeiro-ministro, que seria como se fosse o Arthur Lira da União Europeia. E a verdade é, nessa questão não vai mudar tanto assim. Ursula von der Leyen provavelmente continuará como líder da União Europeia. Ela é centro-direita. Mas com o crescimento dos partidos da direita, ela vai ter que aumentar as concessões à direita e diminuir as concessões à esquerda. Como se o Arthur Lira aqui no Brasil tivesse uma bancada com mais 20 deputados de direita e menos 20 deputados de esquerda. Ele ia acabar tendo que pautar mais coisas à direita do que coisas à esquerda. E essa é a situação da Europa no momento. As notícias pelo mundo inteiro dizem que é a ascensão de extremistas, mas na verdade é apenas a diminuição da extrema esquerda para a ascensão de uma direita, que não é extremista, é apenas uma direita convencional. Porque o mundo foi tão à esquerda nos últimos anos que eles estão considerando extrema esquerda como esquerda e direita como extrema direita. É realmente bizarro. E esse é um dos erros, eles estarem perdendo tantas eleições. Ou você vai comprar a ideia que do nada todas as pessoas ficaram extremistas? Não, elas só não se veem mais representadas nesses políticos de esquerda que não entregaram bons resultados. Bom, pelo vídeo de hoje é isso, vou fazer mais relatórios detalhados sobre essa situação da Europa nos meus grupos do WhatsApp, link aqui na descrição. E também lembrando, se você é de Curitiba, eu sou pré-candidato a vereador por essa cidade. Como será que eu me sairia no parlamento? Será que eu enfrentaria bem os esquerdistas? Abraço a todos e até o próximo vídeo.